O mundo é cheio de histórias fascinantes. Uma delas é a história de um navio luxuoso que saiu da Europa com destino aos Estados Unidos. Eu estou falando do Titanic. Por um acaso, você sabe qual é a verdadeira história por trás do naufrágio mais famoso de todos os tempos? O que se passou com o Titanic? Eu sou Uriel Martínez e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Com o avanço da tecnologia, os navios foram ficando cada vez maiores, mais rápidos e mais complexos. Se no início do século XVI fazer uma viagem da Europa para a América era algo arriscado e desconfortável, no começo do século XX poderia ser um luxo pelo qual poucas pessoas conseguiriam pagar. Foi por causa dessa demanda cada vez maior que grandes navios foram sendo construídos. Um deles acabou entrando para a história: o Titanic. A construção do Titanic começou em 31 de março de 1909, na cidade de Belfast, na Irlanda do Norte. A companhia responsável pela fabricação foi a Harland e Wolff. O navio havia sido encomendado pela White Star. A ideia era fazer um navio gigantesco, mas ao mesmo tempo extremamente luxuoso. De acordo com o projeto, o navio teria 269 metros de comprimento e impressionantes 53 de altura. O peso passava de 46 mil toneladas. Mais de 3.500 passageiros poderiam desfrutar dos prazeres de estar nesse luxuoso transatlântico. Para construir esse navio, foram empregados mais ou menos 3.000 trabalhadores. Além das 28 suítes de luxo e das outras centenas de quartos, o navio contava com 4 restaurantes, 2 livrarias e um centro cirúrgico que estava preparado até para fazer cirurgias relativamente complexas, caso fosse necessário. O custo dessa obra faraônica, 7,5 milhões de dólares. Quando eu digo esse valor, parece pouco, não é? Um super navio custando 7,5 milhões de dólares. Porém, se corrigirmos com o valor da inflação e outros aspectos financeiros, chegamos ao montante de 400 milhões de dólares, mais de 1,5 bilhões de reais. O navio saiu do estaleiro e tocou a água do mar pela primeira vez no dia 31 de maio de 1911. Em seguida, após alguns testes, ele foi remanejado até o cais da empresa, que ficava bem perto do estaleiro. Só que o navio ainda não estava pronto. Ainda faltava muita coisa para ser feita, principalmente na área interna da embarcação. O Titanic ficou pronto praticamente em cima da hora, faltando somente 10 dias para a viagem inaugural, e o navio foi então entregue. Depois de pronto, o navio se dirigiu até o porto de Southampton, na Inglaterra. Vale frisar que tanto a Irlanda do Norte quanto a Inglaterra fazem parte do Reino Unido. No dia 10 de abril de 1912 estava marcada a primeira viagem. O destino final seria a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Mas antes de chegar lá, o navio faria 2 paradas. A primeira era em Cherbourg, na França, ainda no mesmo dia. A segunda parada estava marcada para ser feita na cidade de Queenstown, na atual Cobh, na República da Irlanda. De lá, o navio finalmente iria para a América. Tudo ia ocorrendo como planejado. O Titanic passou nas 2 cidades e encantou inúmeras pessoas, deixando inclusive centenas de outras com muita inveja daqueles que conseguiam embarcar no navio. As coisas iam bem até a noite do dia 14 de abril. Às 21h40, um navio chamado Mesaba emitiu um alerta ao Titanic sobre grandes quantidades de gelo e icebergs na rota do navio. A mensagem jamais chegou ao comando. Por incrível que pareça, ao longo do dia, o Mesaba já havia emitido outros 6 alertas ao Titanic. 2 horas depois, um vigia noturno que estava de prontidão
conseguiu ver um iceberg que estava a menos de 500 metros do navio, bem na sua rota. Ele avisou o comando. As ordens foram de fazer uma manobra para que o navio desviasse do bloco de gelo. O problema é que não dava tempo e a parte direita do navio, próxima à proa, acabou batendo no iceberg, fazendo um rasgo no casco do navio. A água começou a entrar. Com apenas 10 minutos, a parte da frente já possuía uma grande quantidade de água. O navio estava condenado a afundar. 00:05. Já no dia 15, foi dada a ordem de evacuar o navio e pedidos de socorro foram emitidos pelo Titanic. Por volta das 2 da manhã, o último barco salva-vidas deixou a embarcação e para trás ficaram cerca de 1.500 pessoas. As ordens eram de que crianças e mulheres tinham prioridade. Armas precisaram serem apontadas para algumas partes do navio para que isso fosse respeitado. Mais ou menos 20 minutos depois que o último barco saiu, o navio se partiu em dois, por conta do peso que a água exercia na parte da frente. Em pouco tempo, o Titanic afundou no oceano gelado. Esse, inclusive, era um dos grandes problemas. Por vezes, a pessoa até sabia nadar, porém, a baixa temperatura da água provocava hipotermia e a morte era um destino certo. O primeiro navio a chegar para resgatar os sobreviventes foi o Carpathia, por volta das 3:30 da manhã. O resultado foi desastroso. De acordo com as investigações de 1912, 1.500 pessoas perderam suas vidas no fundo do mar. Já estimativas atuais indicam de que entre 1.490 e 1.635 pessoas teriam morrido por conta do naufrágio. Um dos maiores problemas do Titanic foi justamente a questão do barco salva-vidas. Ao todo, o navio tinha 20 desses e essa quantidade estava longe de ser suficiente para cobrir todos os passageiros. Para você ter noção, os 20 barcos salva-vidas cobriam aproximadamente 35% da capacidade do navio. Muitas investigações foram feitas a respeito do acidente. Alguns autores apontam que o casco do navio foi feito de um material que ficava frágil em temperaturas muito baixas, e isso colaborou para o afundamento do Titanic. Outros apontam para a incapacidade do comando do navio, enquanto há aqueles que afirmam que tudo não passou de uma grande consequência de eventos aleatórios e falta de sorte. O acidente rendeu inúmeras histórias fictícias e, claro, relatos do que realmente aconteceu. Entre as histórias reais do Titanic está a do único japonês a bordo, Masabumi Hosono. Ele estava na Europa estudando como funcionavam os sistemas de ferrovias. Ele embarcou no Titanic para os Estados Unidos e de lá iria para o Japão. Quando o navio começou a afundar, ele foi para o deck principal, já que ele não era nem criança e nem mulher. Lá esperou para ter uma morte honrosa. Só que em um dado momento, um dos tripulantes do navio, já dentro de um dos botes salva-vidas, falou que ainda restavam 2 lugares vazios. Logo, um homem que estava no deck pulou na água e foi para a pequena embarcação. O japonês decidiu seguir o indivíduo e também pulou na água. Ele então foi resgatado. Só que, para a surpresa dele, ao voltar para casa, não foi bem tratado por sua comunidade. Eles consideravam uma vergonha que Hosono tenha sobrevivido. Para eles, seria melhor ter uma morte honrosa. O lugar deveria ser ocupado por uma outra pessoa, uma criança, uma mulher principalmente. Para piorar, circulou uma notícia na imprensa de que um asiático teria criado complicações no bote de número 13. Porém, após ter morrido, Hosono deixou uma carta escrita, relatando todas as suas memórias do naufrágio. Nela, além de deixar claro que ele nunca fez nada de errado, o seu bote era de número 10 e o asiático era outra pessoa.
Outra pessoa que sobreviveu ao desastre do Titanic foi a socialite americana Molly Brown. Depois de ajudar várias pessoas a entrar no barco salva-vidas de número 6 e de ela mesma ter entrado nele, a socialite convenceu as pessoas do barco a procurarem por sobreviventes nos destroços do navio. Além disso, ela organizou uma campanha com o objetivo de arrecadar dinheiro às vítimas pobres da tragédia que acabaram sobrevivendo, mas perderam parentes ou amigos no acidente. Sua história inspirou uma peça de teatro na Broadway, chamada de Unsinkable Molly Brown, ou, em português, A Inafundável Molly Brown. Outra história muito conhecida, mas que eu não posso deixar de citar, é a obra escrita pelo americano Morgan Robertson, chamada Futilidade, ou Naufrágio de Titã, que em seu nome original tinha o título de Futility or the Wreck of the Titan. Esse livro foi escrito em 1898, ou seja, anos antes da tragédia acontecer. A obra conta a história de um navio chamado Titã, que está navegando no Oceano Atlântico e acaba se chocando com um iceberg e afunda. Quer mais? No livro, assim como na vida real, o fato ocorre em uma noite no mês de abril. O número de botes salva-vidas, passageiros e até os tamanhos dos navios são bem próximos. E não posso me esquecer de dizer que o sobrenome do capitão da embarcação real e da obra de Morgan Robertson é o mesmo, Smith. Coincidências à parte, existem 2 projetos de se construir réplicas do Titanic. Um desses projetos é chinês e o outro está sendo desenvolvido pela companhia Delta Marine, em parceria com a Blue Star Line. Infelizmente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Mas eu deixo aquele abraço bem forte para todos vocês e até o próximo vídeo.